Era uma vez um homem chamado Jó. Ele não era apenas rico ou conhecido, ele era justo, íntegro, temente a Deus, alguém que evitava o mal e vivia em retidão, um homem que tinha paz e uma vida estável. Sua casa era cheia de vida, seus filhos cresciam em alegria, seus bens eram abundantes e sua comunhão com Deus era constante. Tudo parecia em perfeita harmonia. Mas existe algo que poucos entendem. Nem todo sofrimento começa na terra. Há batalhas que acontecem no invisível, em lugares onde os olhos humanos não alcançam. E foi ali que a história de Jó começou a mudar. Diante de Deus, Satanás aparece e questiona a fé de Jó, dizendo que ele só era fiel porque tinha tudo, porque era abençoado, protegido, favorecido. Mas e se tudo fosse tirado dele? E então, algo profundo acontece. Deus permite que Jó seja provado, não por crueldade, mas por propósito, porque havia algo maior sendo revelado. Mesmo que Jó ainda não soubesse, nada do que estava por vir era acaso. Havia um plano, mesmo no caos. Havia um propósito, mesmo na dor. E isso também acontece na sua vida. Mesmo quando você não entende, observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Jó 1:8. Essa história começa no céu, mas se manifesta na terra e revela algo profundo, que nem sempre o sofrimento é consequência de erro. E então, em um único dia, tudo muda, de forma brutal. Mensageiros chegam, um após o outro, trazendo notícias cada vez piores, como uma sequência impossível de suportar. Seus bens são levados, seus servos são mortos, e seus filhos, todos, se vão. De repente, o homem mais abençoado se torna alguém que perdeu tudo. Não houve tempo para processar, não houve aviso, nem preparo. A dor veio de uma vez, intensa, esmagadora, como talvez você já tenha sentido, quando algo foge totalmente do controle. E mesmo assim, naquele momento, Jó não grita contra Deus, não amaldiçoa, não abandona sua fé. Ele rasga suas vestes, se prostra e faz algo inesperado. Ele adora, mesmo em meio à dor, mesmo sem entender, mesmo com o coração quebrado, ele ainda escolhe confiar. E então, ele diz palavras que atravessam o tempo e alcançam até hoje. Palavras que revelam uma fé profunda, mesmo no pior cenário possível. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Essa não é uma fé comum. É uma fé que não depende de circunstâncias, que não muda conforme a dor, que permanece, mesmo quando tudo desmorona. E talvez é essa fé que Deus quer formar em você. Se essa história está tocando seu coração, comenta aqui embaixo. Eu confio em Deus mesmo sem entender. E segue o canal, porque essa mensagem pode transformar sua fé. A dor ainda não havia terminado, como se não bastasse perder tudo. A provação de Jó se aprofunda ainda mais. Seu próprio corpo agora é atingido. Feridas surgem, dores intensas, um sofrimento físico difícil de descrever. Ele se vê, coberto de chagas, sentado em cinzas, em completo abatimento. Aquele que antes era honrado, agora está ferido, fraco, desprezado, quase irreconhecível. Uma imagem que revela o limite humano. E mesmo assim, a fé ainda permanece, abalada, sim, mas não destruída, porque quando tudo é tirado, o que resta revela quem realmente somos. E em Jó ainda havia confiança, mas então surge uma voz próxima, uma voz que deveria consolar, mas que traz ainda mais peso. Sua própria esposa, tomada pela dor, diz algo que corta profundamente, amaldiçoa a Deus e morre. Palavras duras, vindas do desespero, palavras que revelam cansaço, mas também uma perda de esperança. E talvez você já tenha ouvido algo assim. Ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Jó 2:9. Mas Jó responde, com firmeza, mesmo em meio à dor, mesmo sendo pressionado,
Ele não abandona sua fé, ele permanece. Receberemos o bem de Deus e não o mal. Uma pergunta simples, mas profunda, que revela uma fé madura, uma confiança que vai além das circunstâncias, uma entrega verdadeira. E então, o silêncio chega. Não apenas o silêncio das pessoas, mas o silêncio de Deus, aquele silêncio que incomoda, que gera dúvidas, que faz o coração perguntar: onde está Deus? Os dias passam e não há resposta, não há explicação, não há alívio imediato. A dor continua e o céu parece fechado. Talvez você conheça esse lugar, o lugar onde você ora e não sente resposta, onde você espera, mas nada muda, onde tudo parece parado e Deus em silêncio. Mas o silêncio de Deus não é ausência, é mistério, é processo, é algo acontecendo, mesmo quando você não vê. E nesse momento, outras vozes chegam, seus amigos aparecem, com a intenção de consolar, mas acabam trazendo julgamento. Ao invés de alívio, eles olham para Jó e concluem algo rapidamente: você deve ter feito algo errado. Isso só pode ser consequência de pecado. E assim, a dor aumenta. Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? Jó 4:7. Palavras que ferem, palavras que acusam, palavras que não vêm de Deus, mas que muitas vezes parecem espirituais e confundem ainda mais o coração. Agora, a dor começa a falar mais alto. Jó já não suporta apenas em silêncio. O sofrimento transborda e aquilo que estava guardado começa a sair, não como revolta, mas como um clamor profundo da alma. Ele abre o coração, sem máscaras, sem fingir força, sem tentar parecer bem. Ele expressa sua dor, sua confusão, sua humanidade diante de Deus. Jó questiona, não porque perdeu a fé, mas porque ainda crê, porque só quem acredita continua buscando respostas. Ele não entende o motivo, não entende o silêncio, não entende a dor, mas mesmo assim, continua falando com Deus. Mesmo sem resposta, ele permanece. E talvez isso seja o mais profundo. Você não precisa entender tudo. Para continuar, você só precisa não desistir. Mesmo quando tudo parece escuro: por que me tiraste da madre? Antes eu tivesse morrido. Jó 10:18. Palavras duras, mas sinceras. E Deus não rejeita isso, porque Ele prefere a verdade do coração do que uma fé fingida. Jó nos ensina que podemos chorar, podemos questionar, podemos não entender, mas ainda assim permanecer. E então, o céu finalmente responde. Depois de tanto silêncio, depois de tanta dor, depois de tantas perguntas, Deus fala, mas não como Jó esperava, não trazendo explicações, não justificando o sofrimento, mas revelando algo muito maior: sua grandeza, sua soberania. Onde você estava quando eu criei tudo? Uma pergunta que muda tudo, que tira o foco da dor e coloca os olhos na eternidade, na grandeza de Deus. Deus começa a mostrar a criação, o universo, a ordem de tudo, mostrando que há um plano muito maior do que o entendimento humano, muito além do que conseguimos ver. E naquele momento, Jó percebe algo profundo, que ele não precisava de respostas, ele precisava de Deus. E agora, ele estava ali. Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Jó 38:2. Quando Deus se revela, as perguntas perdem força, a ansiedade diminui e o coração encontra descanso, não por entender, mas por confiar. Se essa parte da história falou com você, comenta aqui: eu confio mesmo sem entender. E segue o canal, porque o final dessa história vai renovar sua fé. E então, algo muda dentro de Jó. Não é a dor que muda primeiro, não são as circunstâncias, é o coração dele, é a forma como ele passa a enxergar. A presença de Deus transforma tudo. Diante da grandeza divina, Jó se cala, não por derrota, mas por reverência, por reconhecer que há coisas que vão além da compreensão humana. Ele entende, finalmente, que Deus nunca perdeu o controle.
nem no começo, nem no meio da dor, nem naquele silêncio que tanto doeu. Deus sempre esteve ali. E então, Jó se humilha, não como alguém culpado, mas como alguém que agora vê com clareza, que antes conhecia Deus de ouvir falar, mas agora experimentou sua presença. Há uma transformação profunda, não externa, mas interna, uma fé mais madura, mais firme, uma confiança que não depende mais de respostas, mas da certeza de quem Deus é. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42, 5. E talvez é isso que Deus quer fazer com você. Não apenas te explicar, mas se revelar, de forma tão real que toda dúvida perde força. E então, a restauração começa. Deus não esquece, Deus não abandona, e no tempo certo, Ele começa a reconstruir aquilo que parecia perdido. Jó é restaurado, sua vida volta a florescer, sua história ganha um novo capítulo, mas agora, com algo ainda mais valioso, uma fé inabalável. Tudo aquilo que foi tirado é devolvido em dobro, mas mais do que bens, a paz, a maturidade, há uma nova forma de viver, porque o maior milagre não foi apenas o que Deus devolveu, mas o que Ele transformou dentro do coração de Jó. E isso ninguém pode tirar. E essa história termina, mas a mensagem continua. O sofrimento não é o fim, o silêncio não é abandono, e Deus nunca perde o controle. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, e lhe deu o dobro de tudo o que antes possuía. Jó 42:10. Se essa história falou com você, curte esse vídeo, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Comenta aqui embaixo o que Deus falou ao seu coração e se inscreve no canal para mais mensagens como essa.